Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: fique firme e não permita que nada abale sua fé, pois logo tudo vai valer a pena. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pela presença, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu não tenho dúvida que não existe nada pior que você receber uma notícia ruim. Quando você esperava algo bom, alguém vem e diz: olha, não vai dar certo. Mas no fim, o que determina se algo vai acontecer ou não? São o que as pessoas dizem ou é aquilo que Deus determinou? Se eu fosse acreditar em tudo que as pessoas dizem, eu teria que levar em conta uma única coisa: a mentira. Quantas vezes alguém já não nos enganou dizendo uma coisa e a verdade era outra completamente diferente? Então é complicado, porque a boca fala do que o coração está cheio. E a verdade, ela é Jesus. A mentira é o diabo. Você há de convir comigo uma única coisa: que nem todas as pessoas elas estão com Jesus Cristo. Nem todas as pessoas elas entregaram a sua vida a Ele. Então é complicado eu simplesmente começar a ouvir o que as pessoas dizem e querer acreditar que tudo aquilo é a verdade de forma integral. Nem sempre nós temos a coragem de dizer a verdade a outra pessoa porque temos medo de magoá-la, temos medo de que aquela pessoa ela não goste. Então assim, a partir do momento que nós sentimos medo, uma coisa é certa: Deus não está conosco. Agora, ficar firme mesmo quando todo mundo está dizendo o contrário, ficar firme mesmo quando tudo parece que vai dar errado, é uma característica que nós adquirimos através da fé. Sem fé é impossível a gente ficar firme. É como se nós tivéssemos uma notícia privilegiada, nós soubéssemos de algo que ninguém sabe, e nós sabemos que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, quando Deus ele promete as coisas, ou quando nós oramos e sentimos que Deus está conosco e Deus nos revela algo, aquilo nós temos que acreditar. Só que não é porque Deus me disse algo que vai acontecer agora, nesse instante. Não. A nossa fé ela vai precisar passar pelo teste do tempo. Vai precisar passar justamente pela opinião das pessoas que não creem. Quando a gente olha a filha de Jairo, que ela estava doente, Jesus estava indo no caminho e ela acabou falecendo. Para as pessoas que estavam lá, ela havia morrido. Mas para Jesus não, ela estava apenas dormindo. E quando Jesus chegou, a realidade das coisas que ele disse aconteceu. Então, é a questão da gente esperar o tempo de Jesus chegar para resolver os problemas. E eu não permitir que nada abale a minha fé é justamente isso. Eu tenho um hábito: se eu converso com alguém ou se eu escuto alguma coisa e aquilo de alguma forma me produz um mau sentimento, eu paro de conversar ou eu paro de ver. Então assim, tô dentro de um grupo de alguma coisa e sempre ficam falando disso, daquilo, de não sei o quê. Não me fez bem? Sai do grupo. Sai do grupo. Eu tava assistindo porque aquilo lá tá me fazendo mal. Para. Então assim, qual é o sentido de você continuar querendo procurar paz ou procurar informação naquilo que tem castigado o teu coração e sacrificado a tua fé? Que tem abalado o teu espírito, que tem abalado a tua confiança? Se algo não está trazendo bem, é justamente o contrário. Sai. É simples de se resolver certos problemas, mas é preciso de atitude. Um dos maiores equívocos que a gente pode cometer é o seguinte: vamos pensar que você é uma pessoa que começou a se converter agora, tá? Então, você sempre ouviu falar de Jesus, sempre viveu a tua vida baseado nas tuas escolhas e viu que chegou a um ponto que não estava dando mais viver, não estava mais suportando nada, sabe? Muita humilhação,
muita coisa errada, muita tristeza. E aí você falou, bom, vou começar a mudar de vida. E aí você começa a buscar a palavra de Deus, começa a deixar de sair, começa a buscar as coisas diferentes, pensar de forma diferente. Só que tem um problema. Dentro do teu celular tá todos os teus contatos que eles conhecem só aquela pessoa antiga. Não conhece a pessoa nova. Esse povo, eles vão virar uma âncora na tua vida. Então, a partir do instante que você começar a se converter, você vai ter que abrir mão. Porque a primeira pessoa que vai vir questionar você são eles. Vai vir querer jogar na tua cara que você tá querendo se fazer de santo, que você não é assim, que eles te conhecem, que isso é tudo mentira, e fica lá. Então assim, se essas pessoas são suas amigas e elas pensam isso de você, sabe, chega um ponto que nós temos que assumir a idade que nós temos. Eu não sei quantos anos você tem, mas depois de tanto tempo ficar escutando desaforo de gente que te conhece há algum tempo e nem sabe o que tem dentro do teu coração, nem sabe a razão de você estar fazendo isso, de você querer buscar uma vida melhor, e as pessoas só querem te sacrificar e te condenar por querer escolher algo bom para sua vida. Sabe, que mal que você tem feito para alguém para merecer isso. Então a gente tem que se libertar dessas pessoas. Se você lembrar, uma pessoa que ela é viciada em droga, que ela está em recuperação, quem que você acha que vai derrubar essa pessoa? Não vai ser a família que está lutando por ela, vai ser os amigos, entre aspas. Aqueles que sempre racharam a conta junto. Essas pessoas, elas não são seus amigos. Você esquece. Você esquece. Jesus, ele diz que existe amigo mais chegado que um irmão. Se ele é teu chegado, da forma que você imagina, ele ia estar te apoiando e participando do processo com você. Não te condenando e te julgando e querendo te jogar pro buraco de novo. Quando ele faz isso, ele tá vendo só o interesse dele. Poxa, tá perdendo um companheiro que antes pagava uma droguinha, um negocinho. É isso. E é sempre assim. A maior parte das pessoas que a gente acredita que sejam os nossos amigos, eles estão ali por interesse. Os nossos amigos, a gente reconhece eles, sabe como? Você pode ficar lá 1 ano sem falar com a pessoa, 1 semana, 1 mês. Quando você conversa é sempre igual. É sempre o mesmo respeito, é sempre o mesmo carinho, sabe? É indiferente. Não muda esse sentimento. Essas pessoas, elas nunca vão ficar cobrando de você, sumida, hein, não sei o quê. Não vai falar nada, ela vai tratar como se vocês se vissem todos os dias. Sabe? Então eu agradeço a Deus por todas as pessoas que são meus amigos mesmo. Sabe? De resto, é resto. Nós não vamos agradar todas as pessoas, nem todo mundo vai entender a nossa transição. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 58, o Senhor diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. O que Deus ele pede para nós? Primeira coisa, fica firme. Segunda, que nada nos abale. E é justamente isso. Se a fé vem pelo ouvir, para mim destruir a fé também é pelo ouvir. Então, ambas as coisas partem pelo mesmo lugar. Não tem pior coisa que você querer ficar conversando com gente que quer adivinhar o futuro. Para mim, o que vai acontecer amanhã pouco importa. Para mim, o importante é que se Deus estiver lá, vai ser maravilhoso. O que nós temos que começar é reconhecer o nosso dia a dia, ainda que seja dentro da tua rotina, que você esteja trabalhando. Quantos não têm nenhum trabalho? Ainda que seja dentro da tua rotina, que você está fazendo coisas normais. Quantas pessoas não estão em camas de hospitais e não podem fazer aquilo que é normal? Ainda que seja se alimentar dentro da tua rotina e no banho. Tem diversas pessoas que estão privadas de fazer isso que para você não é nada. E elas dariam tudo para poder estar no teu lugar fazendo essas coisas. Então, quando nós não valorizamos as pequenas coisas, todo o resto ele perde o valor. Então, cabe a mim defender o meu ouvido. Tem pessoas que a gente começa a conversar e ela só sabe ficar falando mal de outras pessoas. Você acha que quando ela não estiver na tua presença, ela não vai fazer o mesmo com você? Então se afaste dessas pessoas. Ou você domina o discurso, ou você fala. Se for para falar, fala de Jesus, fala sobre o que está na palavra, fala sobre a sua vida, sobre a transformação. Mas uma coisa
que nós temos que entender é que nós temos que nos dedicar à obra de Deus. E o que é a obra de Deus? É construir uma igreja? Não. A obra de Deus é construída através do amor. É edificando a vida de outras pessoas, edificando a nossa vida, o nosso testemunho, ajudando outras pessoas. Então, nada que nós fazemos para Deus é inútil. Nada. Por mais que hoje você ache que o teu trabalho que você está fazendo para Deus ou a tua obra não é em nada. Pensa assim, você pega um áudio e encaminha. Você mal sabe o que pode estar causando dentro da vida daquela pessoa, porque na verdade é uma semente que Deus faz crescer. Então Deus usou de mim para dar a minha voz, Deus usou de você para entregar, para transformar a vida de outra pessoa. E nós estamos dentro do mesmo processo. E daqui a um tempo a vida dessa pessoa ela vai ser transformada e ela vai alcançar outras pessoas. E assim a gente vai seguindo de grão em grão. Justamente para encontrar aqueles que a igreja ela esqueceu. Ou muitas vezes as pessoas que elas se decepcionaram sem ter conseguido se converter. Porque isso é um processo. Se a gente não persistir, a gente fica no meio do caminho. E não é à toa que Jesus ele usa aquela parábola das sementes que caem pelo caminho. Uma vai cair no meio das pedras, a outra vai cair no meio dos espinhos, a outra vai cair em terra seca e uma vai cair em terra boa. Nas 4 situações são 4 sementes, são 4 vidas, são 4 chamados, só que cada um dá valor em coisas diferentes. Uma fica buscando prazer e o diabo vai lá e arranca a palavra de Deus, a outra coloca a palavra de Deus, mas não tem fé para continuar acreditando, mas a última semente, que dá muitos frutos, aquela ela caiu em terra boa. Então ele fala que em uma única semente deu 100 partes. Então assim, de uma única vida, olha quantas outras podem ser transformadas. E nós temos que ter noção disso, que nada que nós fazemos para Deus é inútil. Seja um simples compartilhar de uma mensagem, de um versículo, de uma resposta, seja um perdoar. Às vezes a gente esquece do poder do perdão. Deus ele fala, olha, se for para você orar para mim e tiver de alguma coisa com alguém, vai lá antes e perdoa essa pessoa. Não tem sentido a gente falar de amor sem falar de perdão. Não tem o menor sentido. Lá em 1 Coríntios 16, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vigilância, observar. O tempo todo, uma coisa que eu aprendi é que nós temos que estar alertas. O primeiro lugar que nós podemos identificar que algo não está certo é dentro dos nossos sentimentos. Então, quando você começar a não se sentir bem, essa é uma luzinha vermelha dizendo: começa a orar, começa a prestar atenção, começa a vigiar. Porque os teus pensamentos não estão pensando da forma que Deus ensina. E aí nós começamos a viver uma vida que ela é totalmente desregrada. Começa a sentir ansiedade, começa a sentir medo, começa a sentir desânimo, começa a não ter vontade de fazer nada, começa a ficar pensando nas coisas e fica com preguiça. Então assim, indicativo, tô vigiando, tô observando. E aí vem a questão, antes de você começar a sentir isso, o que você pensou? Quase sempre vai ser em um tempo que é diferente do tempo que nós estamos agora. Ou você pensou em algo do passado que você não pode mudar, ou você pensou em algo do futuro que você gostaria que acontecesse. Não funciona assim. Eu tenho que pensar no presente, eu tenho que me preparar no presente. Muitas vezes Deus ele revela o futuro para que nós nos preparamos no presente. Eu ficar com medo não impede que nada aconteça, muito pelo contrário, só mostra que eu vou chegar lá despreparado. Se eu me preparei hoje e Deus me der um livramento amanhã, ótimo. Mas se acontecer, ótimo também, eu estou preparado. O importante não é que nós tenhamos problemas, mas que nós tenhamos a resolução dos problemas. Porque essa vida que a gente imagina que ela vai ser constante, ela não vai existir. Todos os dias sempre vai ter algum abençoado que vai vir querer tirar a nossa paz, vai vir querer fazer uma fofoquinha, vai vir querer falar uma coisa. Só que essas pessoas, elas não vêm de Deus. No sentido, não vem em nome do Senhor, elas não vêm para te entregar um recado de Deus, para dizer, olha, vai dar tudo certo. Não, elas vêm para querer falar no teu ouvido, para começar a tirar isso que tirar a tua fé, destruir a tua esperança. Então assim,
E são sempre os mesmos. Se você notar na sua vida, é sempre o mesmo abençoado que faz um comentário desnecessário, que vem falar uma besteira aqui, é sempre os mesmos. Então assim, não tem contato. E eu tenho que ter, Deus ele fala assim, ó, sejam homens de coragem, homens, mulheres, coragem, fazer o que é preciso sem ter medo da opinião das outras pessoas. Eu não tenho que me importar com o que o diabo pensa, eu não tenho que me importar em agradar todo mundo. Não é porque eu falo de Jesus que para aquele que não acredita em Deus eu tenho que me parecer uma pessoa boa, eu sou o que eu sou. E é simples assim. Eu não tenho que agradar as pessoas. Mas você... eu sou eu. Eu tenho o direito de errar, eu tenho o direito de me arrepender, eu tenho o direito de amar, sabe? Eu tenho o direito. Então eu não estou preocupado. A escravidão começa quando você troca a sua liberdade pelo pensamento de outra pessoa. Cara, o dia que você tá lá na tua casa sofrendo, o que essa pessoa faz por você? Quem que te levanta da cama? Então, às vezes, essa mania de querer dar poder pra quem não tá nem aí pra tua vida, fica aí se humilhando, sabe, mendigando, sabe, isso é relacionamento, isso é respeito, a pessoa não sabe o teu valor, não merece tua companhia. É simples assim. Mas vou ficar sozinho? Que fica, é melhor sozinho com Deus que numa multidão com o diabo, né? Não tem essa ideia, Quando a gente começa a ler a Bíblia e começa a ver que Jesus ele expulsava demônios, tinha pessoa que tinha 7 demônios dentro de uma única pessoa. O outro, Jesus perguntava, quem que é você? Meu nome é multidão, meu nome é legião. Então assim, essa ideia de querer ficar acompanhado é porque deve ter muito demônio dentro de você, porque eu não consigo entender isso. Essa necessidade de gente perto, como se isso pudesse mudar a tristeza que você sente. Não muda nada, só te distrai, mas não resolve o problema, e o que adianta? Então assim, é sempre melhor uma solidão com Deus, entre aspas, solidão, porque não é solidão, mas é um processo que nós passamos, sabe? Esse é o nosso deserto, então nós caminhamos por esse lugar para chegar em outro lugar, onde as coisas começam a acontecer com mais verdade. E no final, acho que é a palavra-chave de tudo, façam tudo com amor. E quem é o amor? Deus. Então façam tudo com Deus. Então, em todo instante, tudo aquilo que eu fizer, eu tenho que ver se aquilo vai ser usado para glorificar o nome do Senhor. Eu tenho que ver se aquilo vai ser usado como um testemunho na minha vida do poder de Deus. Eu tenho que imaginar se Jesus teria aquele comportamento, se ele falaria aquelas palavras. Às vezes a gente cria o hábito de ficar xingando e sempre se expressando de forma negativa. Não vai dar certo, deixa eu tô cansado. Sabe, é sempre aquele desânimo. As palavras, ela tem poder. Olha, se nós ouvimos as palavras e a fé, ela aumenta da mesma forma, as palavras, elas têm poder. Jesus expulsava demônio e curava pelas palavras. A Bíblia é a palavra de Deus e você às vezes não se vigia aquilo que você tem dito. Sabe? Então, se não tem nada de bom para falar, fica em silêncio. Se for falar uma tolice, uma besteira, ora. Não sei. Ora é conversar com Deus, começa a ler, começa a buscar coisas diferentes, sai um pouco da tua bolha, sai um pouco daquilo que você gosta, sabe? Abre uma Bíblia, ouve um louvor, faz uma coisa diferente, sabe? Sai um pouco do ambiente, pensa, reflete, sabe? Respira. Porque se você ficar sempre reagindo o tempo todo como se todo mundo fosse teu inimigo, vai chegar uma hora que você já não sabe mais nem quem são teus amigos, porque você já sacrificou todas as pessoas e todo mundo. Então, a minha fé, ela não pode se abalar com notícias. Eu tenho que defender as coisas que eu escuto, eu tenho que me afastar das pessoas que não me fazem bem, eu tenho que ficar perto de quem me deixa mais perto de Deus, de quem acredita nas mesmas coisas que eu acredito, de quem quer estar na presença de Deus, que ama Jesus Cristo, que busca a oração, que busca a presença do Espírito Santo, não pessoas que ficam questionando a minha fé e as coisas que eu acredito. Mas por quê? Porque não te interessa. Esse é o ponto. Quem quer semear dúvida em você? É Jesus que está fazendo essas perguntas? Não é. Então assim, ficar ouvindo o diabo, dando palco pro diabo, dando palco pra maluco, a troco de quê? A troco de quê? Você não tem que explicar nada pra ninguém. Quando Jesus foi falar por você, a autoridade dele, você não precisa se preocupar. Quem vai falar é a autoridade dele, quem converte é Jesus. Você acha que quem abriu o mar foi Moisés? Não, foi Deus que estava com ele. E é isso que às vezes a gente esquece. Quem que derrubou Golias? Foi Deus.
Quem que curou as pessoas quando estavam com Jesus? Foi Deus. Quem que ressuscitou? Foi Deus. E tudo que a gente vê é Deus. Então, assim, eu posso olhar as pessoas, mas eu prefiro ver a Deus. Eu prefiro. E aí, no fim, você vai ver que essa forma de se viver vale a pena, porque você não sofreu durante o caminho, porque você sabe em quem você tem acreditado. Você sabe que aquelas promessas não são vazias. E isso é o que importa. Que nós passamos por tudo que tivemos que passar, dando glória e louvor ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que a palavra de Deus ela esteja dentro dos teus pensamentos, dentro do teu coração, que o Senhor possa te consolar e te dar coragem. E que você, a partir de hoje, blinde, tá? Blinda tudo aquilo que chega até você. Se os teus sentimentos acusam que aquilo não é bom, corta o mal pela raiz e ótimo. Amém. Em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem dele seja expulso da sua vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.